Olá, meu aluno, estamos de volta aqui, no Matemática para Passar, Essa marca com certeza vai pegar aí, divulgue, compartilhe aí com seus amigos, enfim, Hoje a gente está aí com o nosso curso de juros compostos, onde, como eu sempre faço, um resuminho teórico, sem trocar muita ideia, indo sempre no que interessa, sem fazer rodeios, Então, vamos lá, vamos começar aí a nossa brincadeira. A primeira coisa é a parte teórica, tá? Não cai muito, mas já caiu em prova e é importante, porque aqui a gente mexe com tudo, A gente cerca para quando, caso acontecer o pior, você esteja preparado. A ideia aqui é essa, não esconder nada. Ser objetivo, entretanto, não omitir, não esconder nada. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa é os rendimentos. Rendimentos são o quê? Variáveis. Nos juros simples, rendimentos são o quê? Constantes, são fixos. Os montantes formam um APG nos juros simples, porque na prova, se isso cair, ele sempre vai fazer essa comparação. Os montantes formam um APG. Nos juros simples já é uma PA. A representação gráfica, juros compostos, é uma função do primeiro grau? Não. É uma função exponencial. Então, os rendimentos são variáveis. É uma PG e o gráfico é uma função exponencial. Diferente dos juros simples, vamos dizer assim, a fórmula, a base dos juros compostos, é uma fórmula que ela dá um montante direto para a gente. Lá nos juros simples a gente começava pela fórmula dos juros. Aqui a gente começa pela fórmula do montante. Na verdade, na maioria das questões eu não vou nem usar essa fórmula. Só que eu vou mostrar isso aqui para você poder acreditar que o macete que eu vou passar, ele realmente, vamos dizer assim, otimiza o seu tempo e ele vai ajudar você na hora da prova, tá? Então, qual é a fórmula do montante que você vai encontrar nos livros? Vamos lá, para a gente não perder tempo. Montante é o capital vezes o fator elevado ao tempo. Essa é a formulazinha. Então, pessoal, o que seria o fator? O F é chamado de fator. Fator de atualização. Então, quando você pega o dinheiro e multiplica pelo fator, você já corrige ele automaticamente no tempo. Então, como é que a gente acha esse fator, pessoal? Vamos lá. Através da taxa. Taxa de 1%. Eu vou por indução, tá? Qual é o fator da taxa de 1%? 1,01. Qual é o fator da taxa de 2%? 1,02. 3%. 1,03 e assim sucessivamente. Qual é o fator da taxa de 10%? 1,1. 20%, 1,2. 30%, 1,3 e assim sucessivamente. Qual é o fator da taxa de 11%? 1,11. 12%, 1,12, 13%, 1,13, 57%, 1,57, 63%, 1,63 e assim sucessivamente. Claro, com certeza existe uma fórmula para isso. Então, quem seria o fator? O fator seria 100% mais a taxa. O fator seria isso, 100% mais a taxa. Então, por exemplo, 100 mais 1, 101%, que é a mesma coisa que 1,01. 100 mais 2, 102%, que seria 1,02. 100 mais 3, 103%, 1,03. 100 mais 10, 110, 1,10, que é a mesma coisa que 1,1. 100 mais 20, 120, que é a mesma coisa que 1,20, 1,2. 130,
1,13, é a mesma coisa. E assim por diante, 111, 1,11, 112, 1,12, 113%, 1,13, é a mesma coisa, tá? Entretanto, pessoal, eu vou provar para você que eu não uso essa fórmula na maioria das vezes, porque eu aplico a técnica do arrasta, mas deixe isso quieto por enquanto, tá? Entretanto, pessoal, tem questões que eu tenho que usar a fórmula. Como eu falei aqui, a gente não esconde o jogo, né? Vamos botar assim, 5%, 2% que o cara quer puxar o teu tapete, você vai ter que saber a fórmula. Então eu criei um triângulozinho, porque através desse triângulo eu consigo todas as fórmulas. Olha lá, é o princípio do esconde. Quem é o montante? É o capital vezes o fator. Montante, quando você esconde, você olha o que sobra. Olha lá, montante é o capital vezes o fator. Quem é o capital? Se eu esconder o capital, é o montante sobre o fator. Montante sobre o fator. Quem é o fator? É o montante sobre o capital. Então, através do círculo, eu consigo todas as fórmulas, todas as deduções. Opa, faz parte. Caiu aqui o piloto. Então, pessoal, anota aí rapidinho para a gente agora passar para os exercícios. A gente vê as aplicações, né, disso tudo que eu acabei de falar. Show de bola? Vou apagar aqui. Troquei uma ideia com você aqui rapidamente. Né? A matemática, ela não foi feita para ficar falando, né? Ficar trocando muita ideia com a questão, ficar olhando para o teto, enfim. Aquelas coisas que você já sabe que eu falo aí nos nossos cursos, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Olha aí a primeira questão, pessoal. Vamos lá. Um capital de 1.600 é aplicado a taxa mensal de 5% em regime de juros compostos. Após um período de 2 meses, a quantia correspondente aos juros resultantes dessa aplicação em reais é igual. Então vamos lá, solução. Com certeza eu começo pela fórmula. Montante é o capital vezes o fator elevado ao tempo. Montante é igual. Capital, qual é o valor do capital? 1.600. Fator, pessoal, já tem que estar na tua cabeça isso. Taxa de 5%, qual é o fator? 1,05. A aplicação em si da fórmula é bem tranquila. Após um período de 2 meses, elevado ao tempo. Pessoal, aonde está o problema? Aonde está o X da questão? Isso aqui. É aqui que vai te dar trabalho. Você fazendo esse cálculo com muito sofrimento, você vai achar 1,1025. 1,1025. Que vezes 1.600 vai dar 1.764. Só que ele está pedindo para você os juros. Os juros é sempre o montante menos o capital. 1.764 menos 1.600. Isso vai dar 164. Beleza. Fiz a solução, né, para você perceber que aonde pode dar problema para você na hora da prova. É aqui, ó. Isso é elevado a 2. Imagina se fosse elevado a 3. Com certeza na prova você vai travar aí. Só que tem uma solução, pessoal. Vamos lá. Anote isso aí, que eu vou apagar. E vamos dizer assim, vai explodir um clarão aí na sua casa agora. A luz chegou. Acabou o sofrimento. É agora que eu vou bater nesses caras. Eu também sei fazer do jeito que eles fazem. Eu também sei fazer. Entretanto, para você acreditar no que eu estou falando, né, eu tive que passar por esse perrengue. Então vamos lá. Vem comigo que você vai passar na prova. Olha lá, para passar. É a chamada técnica do arrasta, pessoal. O que é isso? Eu uso o que você fala no dia a dia, o tal dos juros sobre o quê? Sobre juros. Então vamos lá.
que consiste a técnica do arrasto? R$ 1.600. A taxa é de 5% ao mês. Então, eu vou capitalizar isso um mês. Vou pegar 5% de 1.600. Olha a nossa aulinha de porcentagem, como é que é importante. Volta 1 ou volta 2? Volta 1. Só que isso aqui é 10%, só que eu quero 5. Quero 5. Então, é a metade, 80. 1.600 mais 80 vai dar 1.680. Então, depois de um mês, quando você for lá no banco, qual é o teu dinheiro? 1.680. Só que você deixou ele durante 2 meses, né? Juros sobre juros. Então, eu vou capitalizar mais um mês. Vou pegar 5% de 1.680. Volta 1 ou volta 2? Volta 1, 10%. Só que eu não quero 10, eu quero 5. Então, é a metade. Vai dar 84. Sem trocar muita ideia, porque você já viu o curso de porcentagem. Tem que estar linkado. 1.680 mais 84 vai dar 1.764. Acabou. Vê se eu não achei a mesma coisa. Como você quer os juros, é só você pegar os rendimentos. Olha lá. 80 mais 84 vai dar 164. Show de bola? Viu como é que é fácil? Então anota, não fica aí olhando para o teto, sem trocar muita ideia. Passamos agora aí para o nosso gabarito. Mostrei para você a facilidade, a técnica do arrasto. Olhando aí, resposta letra C. Show de bola? Realmente é para passar, né, pessoal? É a sua aprovação aí no conforto da sua casa, né? Que coisa, né? Vamos lá, pessoal. A questão número 2, a gente continua ainda com a técnica do arrasto, só que com uma novidade, tá? Tem algumas bancas que usam essa ideia de capitalização. Cuidado com isso, tá? Sempre que aparecer na questão a ideia de capitalização, pessoal, qual é a jogada? A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Isso é a base da financeira. Então, na leitura do problema, você já sente que tem alguma coisa errada. Então, vamos lá. Olha a questão número 2. Aplicando-se 5.000 a juros compostos, a taxa nominal de 24% ao ano, com capitalização bimestral, o montante em reais ao fim de 4 meses será... Passando aí para a solução. Fiz a leitura, agora eu vou anotar as informações. Aplicando é o capital, 5.000. A taxa nominal de 24% ao ano, com capitalização bimestral. O montante ao final de 4 meses. Pessoal, sempre que o problema, né, colocar a ideia de capitalização, você automaticamente, antes de mexer nos cálculos, vai converter todo mundo para essa unidade, tá? A taxa nominal, ó. Taxa nominal é a taxa aparente, é a taxa mentirosa. Então você vai ter que passar ela para bimestre. O ano tem quantos bimestres? 6. Então eu vou pegar 24 e vou dividir por 6. Vai dar 4% ao bimestre. Então essa taxa ela é efetiva. Ela é uma taxa real. Por quê? Ela está na unidade da capitalização. 4 meses, eu também tenho que mexer. 4 meses. Por quê? 4 meses corresponde a quanto? A 2 bimestres. Por que eu tenho que fazer isso, pessoal? Porque eu só posso efetuar cálculos em financeira quando a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. Como a capitalização é bimestral, automaticamente eu tenho que passar tudo para essa unidade. Feito isso, nesse caso eu não preciso aplicar a fórmula, porque o período é pequeno e eu posso aplicar o arrasto. Ah, professor, e quando o período for muito grande? Aí você vai usar a fórmula. Só que você vai usar a fórmula com o auxílio de uma tabela, que a gente vai ver daqui a pouco.
Mas então vamos lá, pessoal. Acredita no que eu estou falando. 5 mil. Vou pegar 4% de 5 mil. Nesse caso, volta 1 ou volta 2? Eu volto 2. Por quê? Eu vou achar 1%. Porque se eu tenho 1%, eu tenho 4. Se 1% é 50, 4%, 200. 5 mil mais 200 vai dar 5.200. Olha lá. 4%, são 2 bimestres. 4% de 5.200. Volta 1 ou volta 2? Volta 1. 1% vale R$ 52. 4%, 208. 208. 5 mil mais 208 vai dar 5.408. Como ele está perguntando do montante, essa seria a resposta. 5.408. Show de bola? Tá vendo como arrasta é uma mão na roda? Passamos aí para o nosso gabarito. Vou apagar aqui, não vou trocar muita ideia. Passamos aí para o gabarito. Letra C. Show de bola, pessoal? Podemos quebrar mais uma? Sem trocar muita ideia? Já indo aí no que você querer me perguntar? Então, pessoal, olha aí a próxima questão. A próxima questão a gente vai fazer o uso dessa tabela. Antes de entrar na questão, pessoal, eu vou bater um papo com você sobre a tabela. Por quê? A tabela, ela vai dar para a gente um fator. Nesse caso, eles chamam o fator de atualização de fator de acumulação de capital. Tá? É o nosso F, ó, montante, é o capital, vezes o fator elevado ao tempo. A tabela vai dar esse valor para a gente. A tabela vai dar esse valor para a gente. Então, aonde a gente vai achar esse valor? Na tabela. Por quê, pessoal? Quando o período é muito longo, como eu falei para você, fica impossível você fazer esse cálculo em prova. Por exemplo, 1,05 elevado a 20. Como é que você vai fazer essa conta na prova? Não tem como. Mas a tabela te dá esse valor. Taxa de 5% num período 20. 2,65. Ele tem que te dar uma tabela financeira. Taxa de 2% num período 15. 1,02 elevado a 15. Está aqui, ó. Qual é o valor do fator? 1,35. Taxa de 9% no período 19. 9% no período 19. 5,14. E assim sucessivamente. Ou seja, esses valores da tabela eu coloco exatamente aqui, ó, no lugar do fator. Porque a tabela, ela é uma tabela que dá já aquele cálculo para a gente. É chamado de fator de acumulação de capital. Saindo da tabela, né, daqui a pouco a gente volta para ela de novo. Então tá aí, pessoal. Passamos aí para a questão de número 3, beleza? Vamos lá. Considere que 10 mil sejam investidos por 8 anos em um fundo de investimentos que paga a taxa de 4% ao ano ao trimestre. Nessa situação, tomando-se 1,9 como valor aproximado de 1,04 elevado a 16, é correto inferir-se que ao final dos 8 anos o montante será superior ao triplo do valor inicialmente investido? Pessoal, como eu falei para vocês, quando o período for muito longo, a questão te dá uma tabela financeira ou te dá o valor do fator na prova. Então vamos lá. Passando aí para a solução. Qual é o lance, pessoal? A taxa está ao trimestre. Vou colocar aqui, ó. Considere que 10 mil é o capital. O cara investiu. Tempo de 8 anos. Com uma taxa de 4% ao trimestre.
Bom, um ano tem quantos trimestres, pessoal? Um ano tem 4 trimestres. Então, repete aí. Um ano tem 4 trimestres. 8 anos, eu tenho o quê? 32 trimestres. 32 trimestres. Feito isso, pessoal, agora não tem jeito, eu tenho que usar a fórmula. Mas olha o que vai acontecer. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. 10.000 vezes 1,04 elevado a 32. Por quê? Eu tive que converter porque a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Só que, pessoal, pergunto, chegou o momento aí da sua dúvida. O arrasto ele serve... Pessoal, claro que aqui você não vai aplicar o arrasto, você vai ficar fazendo o arrasto e tua mão vai cair, pô. A prova, ela é obrigada a te dar isso daqui, ou numa tabela ou na própria questão. E ele está falando para a gente que 1,04 elevado a 16 vale 1,9. Isso acontece direto em prova. Só que você não quer o 16, você está querendo o quê? O 32. De 16 para 32, pessoal, eu estou dobrando o expoente, não é isso? Eu estou dobrando o expoente. Dá a impressão que você vai dobrar, né, o resultado. Só que você pega o resultado e eleva ao quadrado. Cuidado com isso. Não é para dobrar, é para elevar ao quadrado. Se você triplicasse o expoente, não era para triplicar o valor. Era para pegar o valor, o resultado, e elevar ao cubo. Quadriplicasse, não era para multiplicar por 4, é para pegar o valor e elevar a 4. Cuidado com isso, pessoal. Como dobrou, não é para dobrar o resultado, é para elevar ao quadrado. Então, 1,04 elevado a 32 vai dar 3,61, que é 1,9 ao quadrado, que é justamente o que eu preciso para jogar na fórmula. Olha lá, montante vai ser igual a 10.000 vezes 3,61. Vai dar 36.100. Olhando aí o que ele está falando, é o triplo do valor inicialmente investido? Sim, porque o triplo do valor daria 30.000. É superior a 30.000? Sim. Então o item estaria certo. Beleza? Matamos mais uma questão. Vou apagar aqui para a gente passar aí para a questão número 4. Foi mais uma questãozinha naquele estilo certo ou errado que eu falo para vocês aí que cai em prova. Passamos agora aí para a questão de número 4, pessoal. Olha aí. Um capital de 1.600 é aplicado a taxa mensal de 5% em regime de juros compostos. Considerando 1,1 como valor aproximado de 1,05 ao quadrado, após 4 meses, a quantia correspondente aos juros... Então, na verdade, eu estou repetindo a mesma questão. Vamos lá. A mesma ideia da questão anterior. Aqui, pessoal, eu sou obrigado a usar a fórmula, por quê? Vamos lá. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Olha lá. Deixa eu passar aqui para a solução para a gente ter mais espaço. Fator elevado ao tempo. Isso aí já está na tua cabeça, né? Ah, professor, só que ele está dando na questão, vou colocar aqui, ó. Só que ele está dando na questão 1,5 ao quadrado. Mas, de novo, eu vou voltar com isso. Isso aí, pessoal, vai ser 1,05 elevado a quarta. Ele está dando 2, só que eu quero 4. Vai dobrar. Quando dobra, eu dobro? Não, eu pego o resultado e elevo ao quadrado. Isso aí vai dar 1,21. Esse seria o resultado de 1,05 a quarta. Ah, professor, mas é um período 4, eu poderia ir arrastando. Poderia. Só que quando a questão te dá uma aproximação, pessoal, você tem que usar a aproximação da questão, porque vai dar resíduo.
que quando você arrasta, você está achando o valor exato. E aqui não é o valor exato dessa conta, é uma aproximação do problema. O problema deu o valor, usa o valor que o problema está dando. Então, pessoal, vai ficar 1.600 vezes 1,21. Então, pessoal, o zero, ele não tem uma relação muito amorosa com a vírgula. O que ele faz com a vírgula? Ele tira a vírgula do número. Então, se eu corto os dois zeros, eu tenho que andar o quê? 2 casas com a vírgula. Então, vai ficar 16 vezes 121. A vírgula, ela sai, vamos dizer assim, do número, ela some. Então, vai ficar 121 vezes 16. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Igual 1, 1, 7. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vai dar 6, 3, 9, 1. 1.936. Esse seria o valor do montante. Só que a gente já sabe que o montante não é a mesma coisa que os juros. Os juros é o montante menos o capital. Então vai dar 336. Esse seria o valor dos juros. Então, pessoal, cuidado. Dobrou o expoente, vai dobrar o resultado? Não. Vai pegar o resultado e vai elevar ao quadrado. Triplicou o expoente, vai triplicar o resultado? Não. Vai pegar o resultado e vai elevar ao cubo. E assim sucessivamente. Então, anota aí para a gente passar para a última questão, né, do nosso curso aí de juros compostos. Vamos lá para a gente marcar agora o nosso gabarito. Olhando aí o nosso gabarito, letra E, 336. Show de bola? Beleza, quebramos mais uma. Agora, para a gente fechar aí com chave de ouro, pessoal, na mesma questão eu vou falar de juros simples e juros compostos. Isso acontece muito em prova, professor? Acontece, direto. Então vamos lá, sapecando mais uma aí para a gente não perder o foco. Augusto emprestou 30 mil a César, a taxa de juros de 10% ao mês. Eles combinaram que o saldo devedor seria calculado a juros compostos no número inteiro de meses e a seguir corrigido a juros simples com a mesma taxa de juros na parte fracionária do período, sempre considerando o mês com 30 dias. Para quitar a dívida 2 meses e 5 dias após o empréstimo, César deve pagar a Augusto em reais. Então, pessoal, vamos lá, solução. O nosso slide da solução. Primeira coisa, organizar o problema, a questão. O cara pegou 30 mil. Aí, qual foi o acordo que eles fizeram? Pagar a dívida em 2 meses e 5 dias. Só que ele fala o seguinte no problema, na questão. Ele vai pagar a juros compostos no número inteiro de meses e a seguir corrigir a juros simples com a mesma taxa na parte fracionária do período. Ou seja, pessoal, por que ele fala em parte fracionária do período? 2 meses é a parte inteira, já deu para perceber isso. Então isso aqui ele vai te comprar juros compostos. Vou colocar aqui o C, juros compostos. E por que, professor, que os 5 dias é juros simples? Pessoal, 5 dias, se a taxa está ao mês, 5 dias é uma fração do mês. Trabalhou 5 anos, né, 6 anos e 5 dias numa empresa. Ele não vai te pagar o mês todo, ele vai te pagar 5/30 do mês, que é a mesma coisa que 1/6. Trabalhou 11 anos e 10 dias numa empresa, ele vai te pagar o mês todo? Não, ele vai te pagar 10 dias, que corresponde a 10/30 do mês.
que é a mesma coisa que 1/3. E assim sucessivamente. Por isso que ele usa o termo fracionário. Pessoal, fiz o mais importante, que é separar a questão. Os juros simples dos juros compostos. Como aqui o período é 2 meses, é pequeno, eu vou aplicar a técnica do arrasta. Como a taxa é de 10%, 10% de 30 mil. Volta 1 ou volta 2? Volta 1. Vai dar 3 mil. 30 mil mais 3 mil vai dar 33 mil. Sem trocar ideia, tá, pessoal? Isso aí já tem que estar na tua cabeça. 10% de 33 mil. Volta 1 ou volta 2? Volta 1. Vai dar 3.300. 33 mil mais 3.300 vai dar 36.300. Então, qual é a jogada? Depois de 2 meses, a dívida do cara era de 36.300. Essa é a dívida do cara. Só que ele ficou devendo mais 5 dias. Essa é a dívida do cara. Só que ele ficou devendo 5 dias. Só que esses 5 dias, pessoal, ele vai pagar juros simples. Qual é a malandragem para você não usar nem fórmula, pessoal? Vamos lá. Pensa comigo. Juros simples, os rendimentos são fixos, os rendimentos são constantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar aqui os juros do cara em 1 mês. Ou seja, eu não preciso nem fazer uso da fórmula. A taxa não é a mesma? Então, a taxa é de quanto? De 10%. Então, os juros em 1 mês, eu vou pegar 10% de 36.300. 10% de 36.300 vai dar 3.630. Só que isso daqui é os juros de 1 mês. Se o cara ficasse devendo 1 mês. Só que ele ficou devendo 5 dias. Então, eu quero juros, pessoal, não de 1 mês. Eu quero juros, vou até colocar aqui, ó, mês. Eu não quero juros de 1 mês. Eu quero juros de 5 dias. O que eu vou fazer? Como é juros simples, pessoal, juros simples é constante. Então, 5 dias é 1/6 do mês. Como 5 dias é 1/6 do mês, eu vou pegar 36 mil, retificando, eu vou pegar 3.630 e vou dividir por quanto? Por 5? Não, vou dividir por 6. Que vai dar R$605. O que significa isso em termos práticos? Que a cada 5 dias que você não pagar, o cara vai te cobrar quanto? R$605. Então, para achar o montante, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 36.300 e vou somar com quanto? Com 605. Que vai dar 36.905. Olhando lá no nosso gabarito, né, a gente já pega a resposta. Então, anota aí rapidinho, porque essa daí deu dor de cabeça, né, pessoal? Show de bola? Vou apagar para a gente marcar lá a opção correta. Olhando lá a opção 3.905, não foi isso? 36.300 mais 605. Gente, se eu coloquei lá errado, né, estou retificando, dá 3.905. Letra D, tá? De repente eu posso ter colocado lá o resultado errado. Então, pessoal, espero ter ajudado, né, como sempre, tentando aqui passar algumas dicas para otimizar o tempo na prova, né? Espero ter ajudado no nosso curso de juros compostos. Estamos aí, né? Com certeza essa marca vai pegar. Espero que você esteja aí compartilhando, né, ajudando a gente aí na divulgação. Um abraço e até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal!